Nós compreendemos hoje, dentro da ciência, e essa é uma questão indiscutível, de que as nossas ações, elas são frutos, são produtos, são consequências daquilo que nós pensamos. Nós nunca poderemos fazer aquilo que não é processado antes na nossa mente, no nosso cérebro. O pensamento, todos já sabem disso, produzem correntes elétricas e neuroquímicas que são desencadeadas pelo nosso corpo, que são traduzidas como sentimentos. Sentimento é a forma como eu sinto o pensamento percorrendo o meu corpo em forma de química. E nós tentamos descrever o que nós estamos sentindo. E essa descrição daquilo que eu sinto chama-se emoção. Então, emoção é uma descrição humana com o propósito de tornar em palavras, de podermos expressar em palavras o que estamos sentindo. E isso são emoções. Só que esse processo eletroneuroquímico produzido pelo pensamento, ele não se estabiliza apenas no que eu sinto ou na minha capacidade de expressar em palavras as minhas emoções. Também, esses pensamentos, eles são traduzidos em ações. Ações. E as nossas ações, em grande medida, irão determinar as respostas que nós estaremos obtendo como consequência daquilo que nós estamos fazendo. Isso quer dizer que pensamentos geram sentimentos que são traduzidos em palavras e que são refletidos em ações, comportamento. Eu não posso agir de maneira contrária àquilo que eu penso. Eu penso e eu faço. Só que eu não faço qualquer coisa que eu penso. Eu só faço as coisas que eu penso desde que eu entenda que aquilo que eu estou pensando é real, é verdadeiro. Então é a partir daí que vem a ideia de que o ato de acreditar vai determinar o que eu irei fazer. Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. Mas eu falo em termos essenciais, em termos de sensatez. Não é pelo fato de você acreditar que você é um passarinho, você vai sair voando. Não, eu estou falando em termos de realizações daquelas coisas que estão dentro da condição humana de realizar. Sempre quando eu usar qualquer ideia, eu estou falando em termos de sensibilidade possível dentro da sensatez, da coerência, nada que fuja da coerência. Sendo assim, se eu estou insatisfeito com o que eu estou obtendo da vida, com os meus resultados, então agora eu entendo que os resultados que eu obtenho da vida são, na verdade, consequências das minhas estruturas de pensamento. E para eu mudar os resultados, eu preciso mudar as minhas ações. E para eu mudar as minhas ações, eu preciso mudar as estruturas de pensamento.
sem eu mudar pensamento, eu não mudo a minha ação. E se eu não mudo a minha ação, os resultados continuarão sempre sendo os mesmos. Mas como eu disse, não são todos os pensamentos que nos levam à ação. Somente aqueles pensamentos que são repetitivos. Pensamentos repetitivos. Pensamentos consistentes. Pensamentos repetitivos, pensamentos consistentes. São pensamentos perseverantes e constantes. Um pensamento solto e aleatório, ele não determina a ação de uma pessoa, a não ser que ele seja ocasionado por um impulso elétrico muito forte, como por exemplo um susto que você toma e você tem uma ação repentina. Mas pensamentos para gerarem ações consistentes, esses pensamentos precisam de ser ou de serem consistentes também. Como assim, cara onda? Como é que uma pessoa entra em depressão? Eu não vou falar sobre depressão, quero apenas trazer como exemplo. Uma pessoa desenvolve depressão por um pensamento reproduzido na mente e que se torna consistente. São os pensamentos consistentes, são os pensamentos repetitivos que levam uma pessoa à depressão. E como é que as pessoas entram em crise de pânico, em crise de ansiedade? É por um pensamento consistente. E esse pensamento consistente, ele tem poder de distorcer a realidade da vida de uma pessoa, mas de uma forma tão poderosa que faz com que a pessoa acredite, sem dúvida alguma, que a realidade da vida é exatamente o que ele está pensando. É por isso que os traumas são um tanto quanto difíceis de serem superados, porque o trauma, ele proporciona uma estrutura de pensamento rígida, inflexível e constante, extremamente enrijecida. E esse trauma, ele condiciona a condição humana, a ponto de impedir que essa pessoa se torne incapaz, ou a ponto de limitar a capacidade de realizar, de viver, de desfrutar de uma vida comum como qualquer uma outra pessoa. Um trauma tem esse poder. E da mesma forma como o pensamento, ele gera um trauma, porque ele se torna uma estrutura rígida, fixa, inflexível, da qual a minha mente absorve como uma verdade absoluta. A mesma coisa acontece com aqueles pensamentos que irão me tornar em uma pessoa extraordinária e que irão fazer com que eu possa tramitar dentro da sociedade de uma maneira extremamente funcional, harmoniosa com as condutas de relacionamento, harmonioso com os princípios da produtividade e fazendo com que eu tenha resultados tão grandiosos quanto os meus pensamentos. Por isso que você precisa fazer uma alta reflexão, uma autoanálise a respeito dos seus pensamentos e para onde os seus pensamentos estão te conduzindo. Porque o seu pensamento, uma vez sendo constante, fixo, tendo uma estrutura inabalável, ele passa a ter o mesmo efeito
da fé. Ele faz com que você acredite. E quando você acredita naquilo que você pensa, você então realiza. Mas para que isso aconteça, você vai precisar de medir a funcionalidade dos seus pensamentos. E aqui fica para um outro momento conversarmos sobre esse assunto. Pense nisso.